Fala galera do Nuvens de Valores, 18 de agosto de 2023, sexta-feira. Já faz um certo tempo que a gente não traz uma nova análise aqui para vocês no canal, em virtude do tempo mais corrido, o tempo mais escasso, mas vamos atualizar agora a nossa análise referente Magazine Luiza e Via, dois ativos que tiveram os seus resultados divulgados recentemente. Via, no caso, semana passada, a Magazine Luiza nessa semana. Então a gente vai estudar aqui os indicadores e a movimentação do preço. Para quem gosta dos nossos vídeos, já peço para deixar um like, também se inscreva no nosso canal para a gente continuar motivado aqui e trazer sempre novas análises para vocês. Começando por Magazine Luiza, essa semana a Magazine Luiza fechou nos R$3, sexta-feira aqui, dia 18, e nessa semana a gente teve um candle, uma vela positiva, com uma alta de 4,17%. Primeira coisa que a gente gosta de ver no gráfico, a gente vai estudar aqui as nuvens e as médias. A nuvem permanece vermelha, preço abaixo das nuvens, e a gente permanece também abaixo de todas as médias mais importantes aqui do nosso canal, e a nossa linha azul, a nossa Chico Span, linha de atraso do Ichimoku, permanece abaixo das nuvens e também abaixo do preço, sem muito o que dizer referente às médias e às nuvens de Ichimoku. A gente continua ainda com um movimento ainda mais baixista aqui no nosso gráfico semanal. Por enquanto, a gente ainda trabalha com uma hipótese que a gente vem trazendo aqui para vocês, que estamos, claro, próximo de uma região também de suporte. E o que seria essa região de suporte que a gente já vem conversando há vários meses aqui do nosso canal? Temos aqui um fundo julho de 22, uma região de fundo dezembro de 22, a gente traçou essas duas regiões aqui de preço e estamos novamente aqui próximo dessas regiões aqui de suporte. Deixa eu dar um zoom out aqui para vocês enxergarem melhor. Olha só, essas duas regiões. E aqui está o nosso preço. A semana passada a gente não gostou do fechamento, já que a gente fechou abaixo dessas duas linhas pretas, ou seja, a nossa região de suporte aqui do nosso canal. No entanto, essa semana a Magazine Luiza fecha em alta de 4,17%, e pelo menos a gente retoma essa primeira região aqui, essa linha mais baixa do nosso suporte. Interessante manter fechamento aqui pelo menos acima dessa linha preta, já que a gente perdeu numa semana, retomou na semana seguinte. Interessante a gente não perder mais aqui essa região aqui de preferência de Magazine Luiza. Nos chama a atenção que a gente tinha também traçado aqui esse fundo de março de 2023, 6 de março de 2023 semanal, nos R$ 2,94. Então a gente ainda tem uma confluência aqui desse fundo anterior com esses dois fundos aqui, olha só, que a gente traçou no nosso canal. Uma região muito importante, interessante aqui a gente começar a ver uma força compradora, de preferência ganhando a média verde-limão, que é a Tenkan, que é a média rápida do Ichimoku. A média rápida do Ichimoku nessa semana estava na região dos R$ 3,16. A exponencial de 21, que é a nossa média aqui vermelha, estava na região dos R$ 3,35, deixei até anotado aqui, e a nossa média lenta, a nossa média vinho, aqui a média longa do Ichimoku, na região dos R$ 3,49. O mínimo que a gente gosta de ver é quando o ativo começa a ganhar exponencial de 21, começa a ganhar também a nossa média vinho, a lenta do Ichimoku, e também vencer as duas médias pretas, que são as duas médias de 50. Percebam que a aritmética de 50 pontilhada serviu como resistência, depois serviu novamente como região de resistência, e depois, posteriormente, a exponencial de 50 serviu como região de resistência. Percebam como as médias de 50 no gráfico semanal aqui de Magazine Luiza estão servindo como região de resistência. Interessante aí para quem é acionista ou para quem também tem interesse no ativo. Quem sabe nas próximas semanas a gente vê o ativo pelo menos fechar acima de todas essas médias aqui mais importantes do nosso canal. E no entanto, aqui a média mais longa aqui, que teríamos a aritmética de 50, exponencial de 50, a exponencial de 50 está acima, então trazendo para vocês aqui a exponencial de 50 dos R$ 3,97. Vamos ver semana que vem onde vai estar essa média exponencial, também trazendo as demais médias, e quem sabe finalmente algum fechamento acima, uma correção, e começar a ensaiar algum zigue-zague ascendente acima dessas médias. Perceba, olha só, que em 8 de maio de 23 e 15 de maio, na semana de 15 de maio ele chegou até tocar a exponencial aqui de 50, a gente trouxe para vocês aqui do nosso canal. Então, sem grandes novidades, uma região muito importante, Magazine Luiza, a gente não gostaria de ver o ativo novamente perdendo essa região aqui nas nossas linhas pretas, nossa região de suporte. Trazendo também os demais indicadores que a gente sempre traz aqui no nosso canal. Olha só, nossa linha azul, o nosso ADX permanece abaixo do nível de 20, abaixo do nível de 15, sem muito o que dizer. A gente já conversou sobre a possibilidade de um movimento mais lateral aqui no semanal
de Magazine Luiza desde pelo menos da semana de 22 de fevereiro de 2023, e é o que a gente tem observado aqui, o movimento mais lateral pelo nosso ADX e o preço também obedecendo o nosso ADX. Claro, em algum momento vai ter o movimento vai acelerar e o nosso ADX também vai ganhar força. Não é o que a gente ainda vê no momento, mas é o que a gente conversa sempre aqui no nosso canal. Por mais que o nosso ADX mostre um movimento mais lateral no gráfico semanal, a gente não gosta de ver quando o nosso DMI vermelho está acima do verde, indicando uma direção de movimento mais baixista. Claro, aqui é uma fotografia de hoje, 18 de agosto, gráfico semanal. Semana que vem o ativo pode subir 20%, pode subir 10%. É a fotografia aqui, é o nosso DMI vermelho ainda indicando uma direção mais baixista aqui no nosso gráfico semanal. Qual seria o cenário ideal? A gente vê nosso DMI verde ficar acima do vermelho, de preferência até ganhando níveis, quem sabe acima do nível de 25, e o nosso ADX também ganhando nível de 15, 20, 25, indicando aqui força. E se o ADX está com força, a gente vai ver, opa, quem está acima é o vermelho, seria uma força na tendência baixista, mas não é o que a gente quer ver. É o nosso ADX ganhando força e nosso verde acima do vermelho, ainda sem grandes novidades aqui no nosso DMI ADX. E para encerrar nossa análise, para quem gostou, chegou até aqui no vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal para acompanhar também as nossas análises. A ideia é vocês acompanharem o canal para vocês começarem a entender qual é a nossa ideia, qual é a nossa proposta aqui de estudo, lembrando que não é recomendação de absolutamente nada. Olha só, nossa linha roxa, o nosso IFR está abaixo do nível de 50 desde a semana de 12 de junho e o nosso Money Flow Index também abaixo do nível de 50 desde a semana aqui de 12 de junho, ambos abaixo do nível de 50, coisa que a gente não gosta de ver, e o nosso estocástico a partir da semana dia 19 já tinha cruzado aqui para baixo, indicando, quem sabe, um movimento mais baixista no gráfico semanal, e a gente chamou a atenção aqui para vocês. Claro, não é recomendação de venda, mas a gente gosta de ver nosso IFR pelo menos acima do nível de 50, o nosso Money Flow Index acima do nível de 50 e nosso estocástico também, de alguma maneira, dando algum sinal para a gente, quem sabe, estudar uma posição aí dos ativos. E temos também, olha só, nosso estocástico no momento, estamos abaixo do nível de 20, estamos numa região de sobrevenda, pode ser que o movimento já esteja mais esticado na venda aqui, no movimento baixista do gráfico semanal de Magazine Luiza. O que a gente gostaria de ver? Pelo menos ganhando o nível de 20, cruzando acima do nível de 20, quem sabe o fechamento acima também de alguma média importante, como a média de 9 ou 21, para a gente acreditar, quem sabe, do ativo pelo menos dar uma respirada aí mais forte, se apoiando, claro, nos nossos indicadores. Vou trazer também rapidamente aqui o que a gente trouxe para vocês nas últimas semanas. Olha só, a gente teve um fundo aqui de julho de 22, estávamos numa região de sobrevenda, quando ganhou o nível de 20, o ativo conseguiu aqui fazer uma pernadinha aqui de alta. Estávamos também numa região, olha só, de fundo, dezembro de 22, cortou o estocástico aqui saindo da sobrevenda, o ativo também deu uma respirada. Quem sabe, quando ele ganhar o nível de 20 aqui no nosso gráfico semanal, e também ganhando aqui alguma média, quem sabe começa a desenhar um fundo aqui, que a gente começa a ter mais convicção desse fundo aqui de Magazine Luiza. Chama muito a atenção que foi um fundo aqui exatamente no nosso suporte que a gente desenhou, então a gente vai continuar aqui antenado, principalmente aqui, quem sabe, com o nosso estocástico aqui, a linha azul de preferência, cortando o nível de 20, deixando sempre bem claro, não é porque cortou que é para comprar para cima ou cortou para baixo que é para vender, é apenas um estudo que a gente traça aqui possibilidades, movimentos que a gente gosta de ver em Magazine Luiza. Por enquanto foi uma semana interessante, foi uma semana de alta, o preço mostrou certa reação numa região aqui muito importante de preço, mas é claro, a gente gosta de ver também quando o ativo reage de alguma maneira positiva, que ele mantenha essa reação. Não adianta nada, por exemplo, uma semana de alta aqui de 4,17% e a semana que vem, por exemplo, fechar abaixo dessa mínima aqui da semana. Mínima da semana foi R$ 2,53, máxima R$ 3,04. Fechamos aí nos R$ 3,00, muito próximo da máxima. Vamos ver como o Magazine Luiza vai se comportar nas próximas semanas. Se tiver algum acionista da Magazine Luiza e quiser deixar algum comentário acerca do preço, acerca da expectativa do futuro do ativo, sei que tem muitas pessoas que acreditam na empresa, muitas pessoas que estão também de fora, que estão acompanhando a análise, pensando, quem sabe, em comprar o ativo, ou acompanhando também o setor do varejo. Deixem comentários e a gente vai continuar nosso vídeo agora com Via na tela.
Via nessa sexta-feira, dia 18 de agosto de 2023, fechou no R$ 1,68, uma queda na semana de 9,19%. E o que temos aqui? A primeira coisa que a gente gosta de olhar no nosso gráfico semanal, o preço em relação às nuvens de Shimoku, o preço em relação também às médias. A gente continua com fechamento abaixo de todas as médias mais importantes aqui do nosso canal, no gráfico semanal, e também uma nuvem futura vermelha, preço abaixo das nuvens. A nossa Chico Span, que é a nossa linha de atraso aqui do nosso Shimoku, também está abaixo das nuvens, abaixo do preço. Então estamos aqui com um movimento mais baixista, sem grandes novidades em via. O que a gente trouxe aqui para vocês nas últimas semanas chamou muito a atenção, por exemplo, na semana de 15 de maio de 23, quando a gente fechou aqui acima da média vinho, fechou acima da exponencial de 21, aqui foi um fechamento interessante, o ativo até que começou a andar. No entanto, as médias de 50 aqui serviram como uma região de resistência. A gente chamou a atenção aqui para quem é nosso inscrito, claro, sempre com muita ponderação, sempre com muita responsabilidade, a gente não dá recomendação de compra ou venda de ativo, mas chamou muita atenção nossa aqui que o ativo ganhou a aritmética de 50 e depois perdeu a aritmética de 50 na semana de 19 de junho de 23 e fez exatamente o mesmo movimento que fez aqui em outubro de 22, olha só, a pontilhada preta servindo o quê? Como uma região de resistência. Então ele fez um topo aqui em outubro de 22 nas médias de 50 e região de resistência novamente na aritmética de 50, são médias muito importantes. Tem traders, tem investidores que vão trabalhar só com a aritmética de 50, outros só com a exponencial de 50. A gente trabalha aqui no nosso canal com as duas, a gente gosta de ver as duas no nosso gráfico, são as médias pretas aqui do nosso canal, são as médias de 50, a gente gosta de ver também quando o ativo respeita essas médias, principalmente quando ele começa a trabalhar com elas, servindo como uma região de suporte, conforme a gente já mostrou em alguns ativos aqui do nosso canal. E olha só, essa semana uma queda de 9,19%, sem muito o que dizer em relação aqui às médias e o nosso Ishimoku, então vamos dar uma olhada também nos demais indicadores aqui do nosso canal. Vamos começar pelo nosso DMI, está com negativo acima do positivo desde a semana de 3 de julho de 23, ou seja, o negativo vermelho acima do positivo, que a gente não gosta de ver. A primeira coisa que a gente vê é qual está acima. É um DMI negativo acima do positivo, exige uma possibilidade, uma probabilidade de uma direção aqui, uma fotografia de momento mais baixista para o ativo. Então a gente observa que o vermelho está acima do verde e o nosso ADX aqui, olha só, começa a ganhar força, a gente volta a trabalhar aqui acima do nível de 15, a gente não gosta de ver essa linha azul ganhando nível de 15, 20 ou 25, mas a primeira coisa que a gente vê, a gente prefere buscar por ativos que está com o DMI positivo verde acima do negativo e também de preferência as médias servindo como uma região de suporte, coisa que a gente ainda não vê em via. Claro, semana que vem o ativo pode estourar a boca do balão, subir 5, 10, 15, 20%. Aqui a gente faz uma análise do momento, uma análise de indicador e o que ele nos mostra. A direção ainda mais baixista. Interessante aqui, o verde começar a ganhar níveis superiores ao vermelho e também a gente fechar acima dessa, para começar, acima da nossa exponencial de 21, que está aqui na região dos R$ 2,08 para essa semana. Claro, semana que vem bem provável que ela esteja em outro ponto e a gente sempre atualiza os vídeos aqui para vocês. Para quem gostou do nosso vídeo até o momento, deixe seu like, se inscreva no nosso canal, comentem acerca também do ativo, se vocês têm interesse em via, se vocês acreditam na empresa, se gostaram também dos resultados, para a gente continuar aqui também motivado a trazer novas análises para vocês. Então, nessa semana que a gente acabou de encerrar agora, em 18 de agosto, a exponencial de 21 estava na região dos R$ 2,08. Eu vou ter que colocar aqui maior para vocês enxergarem melhor. Uma média importante aqui do nosso canal. E a nossa média vinho aqui estava na região dos R$ 2,12. A média vinho, que é a média longa do Ishimoku, a média de 26 períodos aqui do nosso Ishimoku, média clássica. A gente utiliza as nuvens de Ishimoku aqui do nosso canal com a configuração clássica. Para quem quiser estudar o ativo, é só na plataforma de vocês procurar por nuvens de Ishimoku. Vocês vão ter aqui provavelmente os dados muito próximos ou exatamente idênticos ao que a gente trabalha aqui do nosso canal. Então é interessante quando a gente começa a ver o ativo ganhando a exponencial de 21, ganhando a aritmética aqui também de 50. Vamos colocar a aritmética de 50 aqui, já que está sendo uma região, vem sendo uma região muito importante na via. Olha só, a aritmética de 50 nos R$ 2,33 para essa semana, porque a gente acabou de encerrar. Vamos colocar aqui também 2,33, aritmética de 50. Opa, nossa, MA 2,33, MA 50.
São as médias aí que a gente vai ficar observando, que podem, como o preço está abaixo dessas médias, podem servir no momento como uma região aí também de resistência. E a gente trouxe aqui no canal também, nas últimas semanas, olha só, o que nos chamou a atenção. Percebam como a média vinho e a nossa média vermelha começaram a servir como uma região de resistência. Olha só, perdeu em 26 de junho, região de resistência em 3 de julho, região de resistência em 24 de julho, região de resistência em 31 de julho. Percebam como as médias também começaram a servir aqui como uma região de resistência. E por último, claro, não menos importante, vamos ver os nossos demais indicadores. Olha só, nosso estocástico cruzou aqui abaixo da região de sobrecompra na semana de 26 de junho. Desde aqui, olha só, coincidentemente foi o fechamento, olha só. Fechou abaixo da região de sobrecompra e também perdeu a exponencial de 21, perdeu aqui a nossa média lenta do Shimoku, era uma região de atenção. Claro, a gente não tem como saber que o ativo vai desmoronar, mas os indicadores muitas vezes nos mostram a movimentação do preço. Nosso Money Flow Index, que estava sendo aqui como um indicador ainda importante em via, a gente observa que essa semana ele cruza abaixo do nível de 50. Existiria aqui uma hipótese ainda de uma correção no ativo, se ele apenas, olha só, a gente perdeu as médias, mas o nosso Money Flow Index ainda não tinha perdido aqui o nível de 50. No entanto, essa semana ele também aqui cruza o nível de 50 e a gente começa a entender como no sentido de um fluxo vendedor retomando as rédeas aqui em via. O que a gente gosta de ver no ativo? Quando ele perde o nível de 50 numa semana e ele retoma o nível de 50 na semana seguinte, como ele, por exemplo, aqui quase fez na movimentação de abril e maio. Demorou 2 semanas, 2, 3 semanas ele retomou. A gente não gosta de ver quando ele começa a fazer algum zigue-zague descendente abaixo do nível de 50. Primeira semana já exige um pouco de atenção para quem é burocrático com o indicador, ele já cruzou o nível de 50. Vamos ver se a semana que vem ele cruza acima do nível de 50. IFR abaixo do nível de 50 desde a semana de 26 de junho, coincidentemente, na mesma semana que a gente perdeu a exponencial de 21, que perdeu a média vinho de Shimoku. Percebam que muitas vezes os indicadores conversam entre si. Então, a gente ainda tem o que para analisar? O nosso estocástico. O estocástico entra aqui na região de sobrevenda, quem sabe cruzamento acima do nível de 20, a gente começa a ver alguma reação do nosso gráfico aqui semanal. Mas, claro, estamos com uma tendência a um movimento mais baixista. Talvez não seria o ideal buscar por compra quando a gente tem uma tendência a um movimento forte para baixo. Pode fazer sentido para alguns traders, para alguns investidores, você comprar o cruzamento acima do nível de 20, mas muitas vezes é mais interessante quando a gente está no movimento altista, numa tendência altista, e o ativo entra numa região de sobrevenda e cruza acima do nível de 20, faz mais sentido esse tipo de operação. Mas vamos ver aqui o que acontece com o VIA caso a semana que vem ou nas próximas semanas ele ganhe o nível de 20, se ele começa, quem sabe, desenhar algum tipo de fundo, ou até mesmo uma divergência aqui, movimento que ele fez aqui em dezembro e março de 2023, que a gente também já conversou aqui no canal. A gente teve um fundo mais baixo, com um fundo mais alto aqui no estocástico, e ele aqui, para quem acreditou com a possibilidade aqui de início, como se fosse uma de fundo, né? Não chegou, foi uma tentativa de reversão, né? Mas não deu muito certo. Mas aqui, olha só, essa divergência aqui foi bem interessante para quem acreditou, para quem operou. São operações mais difíceis, não são operações indicadas para iniciantes, mas a gente vai continuar aqui analisando os ativos para vocês. Muita atenção, a gente gostaria de ver via retomando aqui fechamento acima dessas médias mais importantes do nosso canal. Muita atenção, sempre operem e vistam com responsabilidade. Apenas um bate-papo aqui, a pretensão não é adivinhar o futuro, a pretensão não é fazer recomendação, é apenas mais um canal e trazendo indicadores que nem sempre são tão utilizados aqui no mercado brasileiro e nos canais do YouTube. Forte abraço, invistam sempre com responsabilidade. Gosto sempre de frisar isso para vocês. Para quem gostou, like, se inscrevam, deixem comentários. Forte abraço, até a próxima.